Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Que neste momento, onde quer que você esteja, um manto de paz celestial desça sobre a sua casa, cobrindo cada um dos seus entes queridos. Nós te convidamos a entrar neste santuário de oração, um espaço sagrado onde o céu toca a terra. Imagine agora mesmo que um selo de proteção divina é colocado sobre a sua fronte, sobre a fronte do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais. Um selo que declara que a sua família pertence ao Senhor, que ela é propriedade particular de Deus. Que cada palavra que proferirmos aqui seja como um incenso suave que sobe até ao trono da graça e que a presença do Espírito Santo nos envolva, nos console e nos fortaleça. Sinta a atmosfera mudar, sinta a paz que excede todo o entendimento começar a inundar o seu coração e o seu lar, pois estamos na presença do Rei dos Reis, o nosso protetor e o restaurador de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que há no seu nome e pela autoridade que ele nos concedeu como filhos de Deus, nós nos levantamos em fé agora mesmo contra todas as forças das trevas que têm tentado se infiltrar na sua família. Nós nos posicionamos como guardiões espirituais do seu lar. Nós declaramos que nenhuma arma forjada contra a sua casa prosperará. Nós repreendemos e begai todo o espírito de divisão, de contenda, de ciúmes e de inveja que tem semeado discórdia entre os cônjuges, entre pais e filhos e entre irmãos. Nós fatamos agora, pelo sangue do Cordeiro, toda a fortaleza de amargura, de falta de perdão e de ressentimento que tem endurecido os corações e criado muralhas de silêncio e dor. Nós combou a anulação de toda a palavra de maldição, de todo decreto maligno e de toda praga erária que possa ter sido lançada contra a sua linhagem. Nós ralene que o espírito de rebeldia, de desobediência e de vício que tem atacado os seus filhos seja agora subjugado e expulso, em nome de Jesus. Nós cobrimos a sua mente, o seu casamento, as suas finanças e, sobretudo, a vida dos seus filhos com o sangue precioso de Jesus. Declaramos que a sua família está debaixo da proteção do Altíssimo, escondida no esconderijo do Onipotente, e que o inimigo não tem parte nem poder sobre vocês. A vitória já foi conquistada na cruz, e nós tomamos posse dessa vitória para a sua casa hoje. Agora, acalme o seu coração. Quero que você respire fundo e se afaste por um momento da batalha para entrar no coração do Pai. A palavra de Deus nos traz uma das histórias mais comoventes e reveladoras sobre o coração de Deus para com a família, a parábola do filho pródigo, que eu prefiro chamar de parábola do Pai misericordioso. Imagine a cena. Um pai, possivelmente já com os cabelos grisalhos, que tem 2 filhos. O mais novo, num ato de profunda desonra e impaciência, pede a sua parte da herança. Era o mesmo que dizer: Pai, para mim, você já está morto. Imagine a dor lancinante no coração daquele pai. Mesmo assim, ele reparte os bens. O filho parte para uma terra distante e lá, a Bíblia diz que ele dissipa tudo o que tem, vivendo de forma dissoluta. A festa acaba, a fome chega, e o jovem que antes tinha tudo, agora se encontra no lugar mais humilhante para um judeu, cuidando de porcos e desejando comer a comida deles. Foi no fundo do poço, na mais profunda solidão e desespero,
que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa do pai, onde até os empregados eram mais bem tratados do que ele. E ele toma uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Mas a parte mais poderosa da história é o que acontece a seguir. O texto diz que, estando ele ainda longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Aquele pai não esperou. Ele não ficou de braços cruzados, esperando um pedido formal de desculpas. Todos os dias ele subia ao terraço e olhava a estrada, esperando, ansiando pelo retorno do seu filho. A sua visão estava treinada pela saudade. E quando ele o vê sujo, maltrapilho, cheirando a porcos, ele não sente nojo. Ele sente compaixão. Ele corre, um ato indigno para um ancião oriental naquela cultura, e o beija repetidamente, cobrindo a vergonha do filho com o seu amor. Desta história, podemos extrair lições que são bálsamos para as nossas famílias hoje. A primeira lição é esta: o amor de Deus, o Pai, nunca desiste de nós. Talvez você seja um pai ou uma mãe cujo coração está partido por um filho que se desviou, que tomou decisões erradas, que está longe. Talvez o seu cônjuge tenha se distanciado emocional ou fisicamente. A imagem daquele pai na estrada é a imagem de Deus para você hoje. Ele não desistiu da sua família. Ele continua olhando a estrada, esperando o retorno, preparando uma festa. O amor dele não é condicional, não depende do nosso merecimento. Ele simplesmente ama. Ele corre em nossa direção no exato momento em que nosso coração se volta para ele. Não importa o quão longe seu filho ou seu cônjuge tenha ido, ele nunca estará fora do alcance do amor e do olhar do Pai. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta. O filho pródigo só precisou de uma coisa para iniciar a sua jornada de restauração: cair em si e tomar uma decisão. O arrependimento é a chave que abre a porta da casa do Pai. Talvez você, que me ouve, seja aquele que se afastou. Você sente a vergonha, o peso dos seus erros, a sensação de que não há mais conserto para o seu casamento, para a sua relação com seus filhos. O inimigo sussurra que você foi longe demais. Mas a história do filho pródigo grita que isso é uma mentira. A casa do Pai está sempre de portas abertas. O anel, as sandálias e a melhor túnica estão preparados. Eles simbolizam a restauração da identidade, da dignidade e da autoridade de filho. Deus não está interessado em te acusar. Ele está interessado em te restaurar. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje para começar o seu caminho de volta para a casa da comunhão, da paz e da restauração familiar? E a terceira e poderosa lição é a força do perdão para curar e unir. Enquanto o pai festejava, o filho mais velho, que sempre esteve em casa, se encheu de ira. Ele representava a religiosidade, a justiça própria, a incapacidade de perdoar. Quantas vezes, dentro das nossas próprias famílias, a falta de perdão impede a restauração? O pai sai ao encontro dele também, suplicando que entre na festa. O perdão é a ponte que reconecta corações quebrados. É o antídoto contra o veneno da amargura.
onde, na sua família, o perdão precisa ser liberado hoje. Talvez você precise perdoar seu filho. Talvez precise perdoar seu cônjuge. Talvez, como o filho mais velho, você precise perdoar o fato de que a graça de Deus é estendida a quem você acha que não merece. A verdadeira unidade familiar não é construída sobre a ausência de erros, mas sobre a abundância de perdão, espelhando o coração do nosso Pai. E esta promessa de um Pai que espera, protege e restaura não é apenas uma bela história. Ela está gravada como uma aliança em sua palavra. O Salmo 91 é a canção de ninar do guerreiro, a declaração de proteção que o Pai Celestial canta sobre os seus filhos. O Salmo 23 é a certeza do seu cuidado, da sua provisão e da sua guia em cada vale escuro da nossa jornada familiar. Convido você agora a fechar os seus olhos, a colocar a mão sobre o seu coração e a receber estas palavras não como poesia antiga, mas como um decreto profético sobre a sua casa. Receba o salmo da proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, com base na tua palavra e na revelação do teu coração de Pai, nós nos unimos agora em oração. Nós te apresentamos cada família que ouve esta oração. Senhor, nós clamamos por cada filho e filha pródiga. Onde quer que eles estejam, Pai, nós pedimos que o teu Espírito Santo os visite agora mesmo. Que eles caiam em si. Que a memória do amor do lar, do amor do Pai Celestial, inunde as suas almas. Nós quebramos as correntes do vício, das más companhias, da rebeldia. E, Pai, dá aos pais e mães que esperam a tua visão, a tua paciência e o teu coração compassivo. Que eles não desistam, mas que continuem a olhar a estrada com esperança, preparando a festa para o retorno. Nós oramos, Senhor, pelos casamentos que estão em crise, pelas esposas que choram em silêncio, pelos maridos que se fecharam em sua dor. Pai,
sê o restaurador de lares. Derrama o teu óleo de cura sobre as feridas, traz o bálsamo do perdão. Onde houver muros de silêncio, que haja pontes de diálogo. Onde houver amargura, que haja a doçura da reconciliação. Nós oramos pela unidade familiar. Onde houver contenda entre irmãos, como na parábola, traz o teu espírito de paz e de entendimento. Nós repreendemos o ciúme, a inveja e a competição e liberamos o amor fraternal. E, Senhor, como o bom pastor do Salmo 23, nós pedimos pela tua provisão em cada lar. Se há falta de pão, sê o Jeová Jire, o Deus provedor. Abre as portas do emprego, multiplica as finanças, ensina-nos a ser bons mordomos. Que não falte nada do que é necessário para o sustento e a dignidade de cada família. E oramos por cura, Pai. Cura para os corpos enfermos, desde a cabeça até a planta dos pés. Que o teu poder curador flua agora. E cura para as emoções feridas, para a ansiedade que rouba a paz, para a depressão que apaga as cores da vida. Sê a paz, sê a alegria, sê a força de cada membro da família. Nós te convidamos agora, se você crê, a escrever o nome da sua família ou a sua petição específica nos comentários. Use este ato como um memorial de fé, entregando a sua causa nas mãos do Pai que tudo pode fazer. Que o amor do Pai, que corre ao seu encontro e te veste de honra, que a graça do Filho, Jesus Cristo, que te redime e te dá um novo começo, e que a comunhão e o consolo do Espírito Santo, que une a sua família e cura todas as feridas, estejam e permaneçam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todas as suas gerações, hoje e para todo o sempre. E toda a família de Deus, que crê nestas verdades, diga em voz alta e com fé. Amém.